A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus venha dar uma semana abençoada, uma semana de vitória, que Deus venha descer sobre a sua vida a paz de espírito, que Deus venha tocar na sua mente, que Deus venha limpar a sua mente, que Deus venha tirar essa angústia, que Deus venha tirar essa ansiedade, que Deus venha visitar o seu coração. Hoje a gente vai entrar num tema aqui de uma mensagem aqui que está no capítulo de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos começar aqui do capítulo 18, mas eu vou voltar um pouco e vou seguir um pouco alguns capítulos e versículos para que a gente venha entender um pouco aqui essa mensagem. Amém, meus irmãos? Quem puder pegar sua espada, 1 Samuel, capítulo 18. Glória a Deus. Isso, capítulo 18, a partir do versículo 6. Vamos pegar aqui do versículo 5. E saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos do servo de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adúvios, com alegria e com instrumento musical. E as mulheres, tanjando, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito com aquela palavra, pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim, somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu que ao outro dia, que o mau espírito da parte do Senhor se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Davi tangia harpa com a sua mão, como dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e tinha retirado de Saul. Pelo que Saul se desviou de si, e pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. O Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentes conduzia, tinha receio dele. Porém, todos Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Versículo 17. Saul tenta matar Davi pela astúcia. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merab tinha filha, minha filha mais velha, te darei por mulher.
Se me somente, filho valoroso, guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem que fala a respeito de o primeiro rei de Israel. Uma inveja que entrou no coração do rei Saul. Saul foi ungido rei não porque Deus queria, mas é porque o povo queria um rei, precisava de um rei. Porque antes de Saul, o que tinha era os juízes. E Deus levantou Saul como rei de Israel. Era porque Deus queria? Não. O povo queria um rei, porque os outros povos tinham um rei. Israel não tinha. Israel ele tinha juízes. E o povo queria um rei, queria uma pessoa para liderar, para governar, para reinar. Então o Senhor fala para o profeta Samuel ungir Saul como rei. Só, meus irmãos, que Saul ele se tornou um homem obediente a Deus. Só que depois Saul se afastou da presença do Senhor. Porque temos que tomar cuidado, principalmente nos dias de hoje, para as coisas desse mundo, as riquezas, não nos afastar da presença do Senhor. Saul recebeu uma vitória, uma bênção sobre a vida dele, se tornou rei sobre aquele povo. Mas acabou deixando aquilo ali, as riquezas, o poder, o trono, entrar no seu coração. Porque entenda uma coisa, Saul, ele adorava mais o trono do que a Deus. Saul, ele começou a adorar, amar mais o trono. O trono se tornou mais importante para ele do que o próprio Deus. E depois ele começou a se afastar, desobedecendo a Deus, desobedecendo a ordem de Deus, desobedecendo o que Deus falava para o profeta Samuel. Porque Deus ele não falava diretamente com as pessoas, ele escolhia um profeta, ele escolhia aquele ungido dele para falar diretamente. E tudo que o Senhor ia falar para Saul, ele usava o profeta Samuel. Só que entenda uma coisa, o rei Saul começou a se afastar, a desobedecer a Deus. E isso já vinha acontecendo. Só que quando chega aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, quando o rei Saul vai para a guerra contra os amalequitas, e o Senhor fala para ele, olha, todos têm que perecer. Mulheres, homens, crianças, animais, destruir todo o espojo, ouro, prata, destruir tudo. Tudo. Porque quando o Senhor dava uma ordem, quando o Senhor falava que era para trazer os espojos, o Senhor avisava. Mas quando era para destruir, então tinha que obedecer e destruir tudo. Só que Saul
tomou a frente do Senhor. Porque o Senhor foi muito claro falando para o profeta Samuel: fala para Saul que eu vou armar para onde é que ele tem que ir. Armar uma emboscada para destruir todo aquele povo, os amalequitas. E também tem que cortar a cabeça do rei Apag. Só que quando chega ali, o rei Saul, a ambição já entrou também no coração. Porque ele destruindo muitas coisas, mas separou para si alguns animais, alguns rebanhos. E negociou com o rei Apag. Trouxe o rei Apag como prisioneiro e negociou com o rei Apag. E olha que o Senhor falou para Samuel: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Versículo 20. Versículo 19. Porque, pois, não deste de ouvido a voz do Senhor, antes foste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Apag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vaca, o melhor do entendido para oferecer ao Senhor teu Deus. Então Saul, ele desobedeceu a Deus, porque ele era para ter matado todos os amalequitas, e também o rei Apag era para ter cortado a cabeça, como Deus tinha ordenado. Mas ele desobedeceu. Sabe por quê? Porque Deus já estava vendo, esquadrinhando o coração de Saul. Ele já estava esquadrinhando o coração de Saul. E ele sabia que Saul ia acabar trazendo algumas coisas. Porque o coração de Saul já não estava mais voltado para Deus. Estava voltado para as coisas, para os tesouros, para a riqueza, pelo poder e pelo trono. E o Senhor avisa o profeta Samuel: me arrependo de ter ungido Saul como rei. No versículo 23 do capítulo 15, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e por via é como a iniquidade e a idolatria, porquanto tu rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. E o que o profeta, o que o Saul fala? Samuel, me ajuda, Samuel, pequei contra Deus. Me ajuda a fazer um holocausto aqui para oferecer a Deus. Fazer um holocausto para Deus, para pedir perdão a Deus. E Samuel fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedecer a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiro. E o profeta Samuel diz assim: então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E foi quando Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para ungir Davi, o menor, o pequenino.
Só que antes de Davi ser rei, ele já estava no pasto trabalhando. Muitos não entendem que ele estava cuidando de ovelha, porque um dia o Senhor ia botar para ele cuidar do povo de Israel. Ele já estava treinando, ele já estava se preparando, estava lá, e ele não sabia. E depois que ele foi ungido rei, ele foi começar a enfrentar a batalha, passar pelo processo até sentar no trono. Porque entenda uma coisa, meus irmãos, o rei Saul, ele não passou pelo processo. Porque muitas vezes a gente reclama, o processo está doloroso, o processo está doendo, o processo está ardendo, já não quero mais. Por quê? Porque o que o Senhor preparou para você, aonde Ele quer te colocar, Ele está te preparando, está te capacitando, para que você dê conta daquilo onde Ele vai colocar nas tuas mãos. Então tem que ter um processo, porque quando a gente olha para Davi e para Saul, Saul não passou por processo nenhum, já foi logo ungido rei. Foi por isso que ele se afastou da presença do Senhor, porque não teve o processo, não deu valor à presença do Senhor, não deu valor à presença do papai, e preferiu as coisas desse mundo, a riqueza, o trono, o poder, em vez da presença do papai, em vez de obedecer. E o profeta Samuel diz para ele, é melhor obedecer do que sacrificar. Só que Saul, quando Deus o rejeitou, ele já ficou com medo. E quando chega aqui no capítulo 18, quando as mulheres cantam que Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Isso já entrou no coração de Saul uma raiva, uma inveja, um ódio. E ele percebeu que Deus era na vida de Davi, que Deus já não estava mais com ele, mas estava na vida de Davi, porque onde Davi colocava os pés, as plantas dos pés, Deus estava com ele. E aquela inveja foi cada vez mais entrando sobre a vida de Saul. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 10, capítulo 18, versículo 10, e aconteceu que ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Olha, Deus era tão na vida de Davi, porque quando Davi tocava a harpa, o mau espírito saía, se afastava da vida de Saul. Agora entenda, quando o mau espírito entrou na vida de Saul, Saul não revirou os olhos, não. Saul não caiu endemoniado no chão, não. Saul não agiu daquela forma que nem um demoniado cai, não, que nem um demoniado de gadareno, não. Saul estava ali, todo posto na postura ali, bem arrumado. Ali ele não revirou os olhos como endemoniado, não. Porque muitos hoje estão que nem Saul. Estão com o espírito maligno sobre si, para atacar por inveja, por perseguição, porque não aceita a vitória na vida do irmão, não aceita porque Deus é na vida do irmão e quer se levantar contra a vida do irmão. E Saul começa a perseguir Davi. E Saul atirou a lança dizendo, encravei a Davi na parede, porém Davi se desviou. Ele lançou uma lança para acertar Davi, só que Davi se desviou e a lança grudou na parede, porque ele queria grudar Davi na parede junto com a lança. Por quê? Porque ele já sabia que ele ia perder o reinado. Ele já sabia que Deus já não era mais com ele, porque entenda uma coisa mesmo. O que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? O que adianta você ter tudo no mundo, mas não ter a paz de espírito? O que adianta você conquistar as coisas desse mundo? Porque o que eu tenho mais visto é dia por dia as pessoas
se virando para um lado, para o outro, para querer estar bem na vida, para querer prosperar, para querer isso, você vai chegar até um ponto que você vai conseguir tudo nesse mundo. Você vai ter o melhor carro, vai ter uma mansão, um apartamento, vai ter o melhor emprego, só que vai faltar uma coisa: a presença do Senhor na sua vida. Porque muito melhor, meus irmãos, muito melhor é você estar com a vida com Deus, ter a paz de espírito, de que ter tudo desse mundo. Porque vocês acham que tem aquela casinha que está de madeira, aquela casinha de barro no interior, que o piso é batido com barro, as paredes é de barro, de tábua. Mas ali tem uma paz, a presença do Senhor é tão grande naquela casa que você sente uma paz, uma felicidade. Porque Deus está ali. E tem pessoas que têm mansão, moram em mansão, mas todo dia está pensando em tirar sua vida porque não tem paz. O dinheiro dele não pode. O máximo que o dinheiro dele pode fazer é comprar um remédio ali para ele conseguir dormir. Quantos hoje têm tanto dinheiro, mas para dormir tem que tomar medicação? E Saul começou a perseguir Davi. Porque Davi, onde ele ia, Deus era na vida dele. E o povo amava Davi, o povo era com Davi. Primeiro, Saul tentou matar Davi jogando a lança nele. Está lá no capítulo 18, do versículo 10 ao 16. Depois Saul tentou matar Davi, enganando para lutar contra os filisteus. Que ele queria que não morra pelas minhas mãos, mas que morra pelas mãos dos filisteus. Ele começou a perseguir Davi, a inveja, a raiva dele era tão grande. Por quê? Porque Saul não passou pelo processo. Saul desobedeceu a Deus. Saul amava mais o trono do que Deus. Só que Davi amava mais a Deus do que o trono. Olha a diferença. Sabe por quê? Porque Davi viu de onde ele veio. Davi sabia de onde foi que ele veio, quem ele era. Ele era aquela pessoa que até os irmãos deixava de lado. Passava mais tempo no campo do que com seus próprios familiares. Mas Deus foi na vida de Davi. Porque Deus colocou sobre a vida de Saul o mau espírito. Que ele começou a ficar conturbado. Ele começou a ficar irritado. Ele começou a se perturbar. Não tinha paz. Não tinha sossego. Não tinha tranquilidade. Mas o ouro estava lá, o trono estava lá, o povo estava tudo no poder de Saul. Mas quando aquele mau espírito se apossou da vida de Saul, a riqueza não pôde fazer nada. O ouro de Saul não pôde fazer nada. Porque não adianta a gente deixar a presença do Senhor para buscar as coisas desse mundo. Não adianta a gente deixar a presença do papai para pelas coisas desse mundo. Porque muitos já não estão mais buscando, não estão indo para os cultos, não estão mais adorando, não estão mais buscando a Deus. Porque tem que conquistar, tem que trabalhar, tem as coisas desse mundo que ele quer para si. Eu vou te dizer uma coisa muito séria. Talvez você até se afastou mais da presença do Senhor, não tem tempo para buscar Deus, para ir aos cultos, para ir às vigílias, para buscar o Senhor, porque tem que trabalhar no outro dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só o que vai adiantar? O que vai adiantar você deixar de servir a Deus para conquistar as coisas desse mundo? Você pode até conquistar, você vai comprar seu melhor carro, você vai comprar sua melhor casa, você vai ter seu melhor emprego, só que vai chegar um ponto que aquilo ali não vai mais preencher você. Você se lembra de Zaqueu? Zaqueu tinha tudo.
Zaqueu tinha várias casas, várias mansões ali. Trabalhava para Roma. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele sentiu a paz. O que faltava nele estava em Jesus. E o que eu quero dizer para você hoje é: deixe mais as coisas desse mundo e se volta mais para Deus. Jesus está te chamando. Jesus está com saudade de você. Jesus está com saudade quando você buscava Ele na madrugada. Jesus está com saudade quando você morrendo de sono, sem força. Tinha vezes que você nem se levantava da cama, só fazia arriar da cama para ficar de joelho para orar. O papai está com saudade de você. Jesus, ele te ama tanto que ele está com saudade de você. Por que você não busca mais a Deus como você buscava antes? Por que você não vai mais adorar a Deus como você adorava antes? Porque você não tem tempo mais, porque as coisas desse mundo tiraram o tempo de você. Tiraram o tempo do Senhor na sua vida. Só que entenda uma coisa, meus irmãos. Você pode conquistar tudo nesse mundo, mas vai faltar algo que nada desse mundo você consegue comprar. Que nesse mundo aqui você não vai conseguir encontrar, só vai encontrar em Jesus. E depois, Saul tenta matar Davi, ordenando que o seu servo o matasse. Só que entenda uma coisa: Jonas, o filho de Saul, era com Davi. E avisou Davi sobre a intenção de seu pai para com Davi. Porque Saul depois se tornou um homem mentiroso, começou a mentir. Não, Davi, fala para Davi, meu servo, que eu não vou fazer nada contra ele porque eu a amo, porque eu gosto dele. Não, aquilo ali era trama dele para quando Davi estivesse perto, ele armasse contra a vida de Davi, tentasse matar novamente. E ele ordena a seus servos para que matasse Davi. Só que Jonas era junto com Davi. E depois, Saul tentou matar Davi jogando uma lança nele novamente. Aqui no capítulo 19, do versículo 8 ao 10. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu os de grande ferida, e fugiram diante deles. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão uma lança, tangendo Davi com a mão um instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com lança na parede, e fugiu Davi, e escapou daquela mesma noite. Então, quando você tem uma vida, você é escolhido por Deus, você está passando pelo processo, você está passando pelo deserto, pela terra de Lodebar, você está passando no estreito, você tem que enfrentar o mar, você tem que derrubar as muralhas, você tem que derrubar o gigante, tudo faz parte do processo. Não vai vir só Saul com a lança, mas vai vir a perseguição de Penina, vai vir a perseguição de Jezabel, vai vir a perseguição de Acabe, vai vir Sabalate, Tobias, Gesem com trama para com a sua vida. Vai vir Adonias para querer tomar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida.
Então faz parte do processo, porque aonde Deus te colocar, primeiro, que aonde Deus te colocar, a primeira coisa que você vai acontecer, você vai lembrar de onde Deus te tirou. Você vai lembrar de quem estava com você, que era Deus, estava com você o tempo todo. Quando Deus te colocar naquele lugar que Ele prometeu para você, você vai valorizar. Você vai ser sempre grato a Deus. Porque Saul não valorizou a Deus. Deus colocou sobre Saul um reino. Deus colocou sobre Saul um trono. Só que muitos hoje estão fazendo que nem Saul. Estão deixando Deus de lado para adorar o trono. Estão deixando Deus de lado para ficar naquela cadeira. Estão tacando lança no irmão para ficar com aquela cadeira. Estão perseguindo o irmão porque não quer perder o trono, não quer perder a cadeira. Estão perseguindo o irmão com a lança porque o irmão canta melhor, porque aquele irmão ali prega melhor, porque aquele irmão ali não era ungido. Agora, entenda uma coisa. Quem olhasse para Davi ia dizer que Davi não era aquele ali para ser rei. Daquele tamanhozinho, nem estudo tem. Cuidava de ovelha lá no pasto. Muitos vão se achar melhor do que você. Só que quem escolheu Davi foi Deus. Entenda uma coisa. Davi não foi atrás do profeta Samuel, não. Davi não foi atrás do profeta Samuel. Porque quando é para você ser ungido, o profeta vai até você. A unção vai até você. Você não precisa ir atrás de ninguém. Para ser ungido. Porque Deus, quando Ele escolhe, Ele prepara tudo e Ele leva até você. Fica tudo pronto, você não precisa ir atrás. Só que na cabeça de muito, Davi não era preparado. Davi não tinha nem porte. Davi não tinha nem estrutura para ser rei, e se daí? Mas Deus a escolheu. Deus escolheu você. E o que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Mas quando também Ele cumprir, não abandone a Deus, não deixe Deus de lado. Continue colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Vai vir as perseguições? Vai. Vão mandar lhe perseguir? Vão. Vai aparecer Saul para te tacar lança? Vai. Para te tacar palavra, para dizer mal de você? Vai. Porque muitos estão dando lugar para esse espírito mal. O mesmo espírito que se apoderou da vida de Davi está se apoderando na vida de muitos. O que eu quero dizer para você é: vamos ser perseguidos até pelos nossos irmãos. Porque nos dias de hoje, sabe o que está acontecendo? Davi levou o pão para os seus irmãos e tacou a pedra no gigante. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Tomam, dando o pão para o gigante e tacando a pedra nos irmãos. Então entenda uma coisa, Saul começou a perseguir por ciúme, porque Deus era na vida de Saul, de Davi não era mais na vida dele. Quando as mulheres cantaram, Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares, isso entrou no coração de Saul. Quando algum irmão diz para você: olha, aquele irmão ali prega bem, como é que está entrando no seu coração? Olha, aquele irmão ali louva bem, como é que está entrando no seu coração? Aquele irmão ali Deus ungiu, como é que está entrando no seu coração? Comece a se examinar e peça para Deus tirar isso, porque Deus não se agrada. Por quê? Entenda uma coisa, Davi não pediu para ser rei. Foi o Senhor que escolheu Davi, porque o plano pertence a Deus.
Os planos são de Deus, a gente é apenas um instrumento na mão do Senhor aqui nessa terra e a gente está apenas de passagem. E olha, que eu vou te dizer uma coisa. A inveja entrou tanto no coração de Saul que ele não prestou atenção numa situação. Que ele só estava vivo porque Deus era na vida de Davi. Porque se Deus não fosse na vida de Davi, algum do povo de Israel estava morto e outro estava como escravo dos filisteus. Porque o gigante Golias, toda hora nona, o gigante Golias ia lá para confrontar. E todos os soldados de Saul estavam com medo. E não ia demorar muito para os filisteus atacar o povo de Israel. E matar alguns e levar outros como escravo. Saul não entendeu que ele só estava vivo porque Deus era na vida de Davi. Mas foi ingrato também com Davi. Depois de tudo que Davi fez, mas a inveja, porque hoje, por mais que você faça, por mais que você ajude, mas a inveja, a cegueira espiritual está entrando na vida de muitos e não estão reconhecendo aquele que Deus se levantou para te ajudar. E Saul tentou matar Davi, enviando os mensageiros para matá-lo. Saul tentou matar Davi, procurando a sua vida na casa de Samuel. Saul tentou matar Davi, ordenando que Jonatas o traísse. Olha como Deus era na vida de Davi. Davi, pela perseguição de Saul, se escondeu na caverna de Adulão. Deus entregou Saul várias e várias vezes na mão de Davi. Não adianta perseguir aquele que Deus está levantando. Não adianta, porque nenhum dos planos do Senhor vai ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser parado. Nenhum dos planos do Senhor. Saul como rei, tinha um exército e Davi só era ele. Depois se ajuntou uns que se tornaram valentes de Davi. E Deus entregou Saul várias e várias vezes na mão de Davi. Mas Davi, ele gostava, ele amava Saul. Porque ele entendia que quando ele estava ali, Deus usou Saul para colocar Davi em cada posto. Primeiro Davi começou a tocar para Saul. Depois Davi se tornou comandante do exército de Saul. E Davi amava Saul. Porque eu entendo que até nessa parte, nesse momento, Saul cuidava de Davi, gostava de Davi, porque o que ele recebeu de Saul, ele não recebeu do seu pai Jessé. A atenção que Saul dava também para Davi, ele não recebia. Davi não recebia do seu pai. Então ele começou a ter um carinho por Saul. E sabia que Saul, mesmo não sendo Deus que tinha escolhido, mesmo que não tinha sido Deus, que quem queria um rei ali era o povo. E Deus mandou o profeta Samuel ungir Saul. Só que entenda uma coisa, isso foi tudo antes de a inveja entrar no coração
de Saul. E várias vezes o Senhor entregou Saul na mão de Davi. E quando eu chego aqui já no versículo, a partir do versículo a partir do versículo 24, por várias vezes, capítulo 24, versículo 10. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Por quê? Porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Foi quando Davi só corta um pedaço do manto de Saul. Voltando um pouco, versículo 5. E sucedeu que, porém, que depois que o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Por várias vezes. Versículo 26, capítulo 26, versículo 9. Disse a Davi a Abissai, nenhum dano faça por quem estendeu a sua mão contra um ungido do Senhor e ficou inocente. O que ele quer dizer? Não adianta, se você levantar sua mão contra um ungido, você não vai ficar inocente nisso. Porque Davi sabia. Tão grande é a luta e perigoso tocar em um ungido do Senhor. E olha que Davi já tinha sido ungido. Não é porque um é ungido que tem que tocar no outro ungido, não. Porque aqui Davi nos ensina que eu não posso me levantar contra um ungido do Senhor. O que eu tenho que fazer quando um ungido se levantar contra a minha vida, Senhor? Pai, o irmão, abençoa a vida do irmão, Pai. Eu não sei o que está passando na vida do irmão, mas o irmão falou algumas coisas. Pai, se ele está precisando de ajuda, Senhor, entra na vida do irmão, ajude o irmão. Versículo 9. E disse, versículo 11, e o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, tomá-la a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água. E vamos. Versículo 16. Não é bom isso que fizeste, vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não guardaste a vosso Senhor, ungido do Senhor. Veja, pois, agora, onde está a tua lança do rei, e a bilha de água que tinha a sua cabeceira. Versículo 23. O Senhor, porém, pague cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha me dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Aqui no capítulo 26, versículo 23, Davi fala que o Senhor tinha entregado Saul nas suas mãos. Quem entregou Saul nas suas mãos, na mão de Davi, foi Deus. Mas mesmo assim, Davi não quis tocar no ungido do Senhor, porque apesar dele ter se afastado da presença do Senhor, ele continua sendo o ungido do Senhor. E Davi sabia que era perigoso tocar, porque não é a gente que tem que fazer a justiça com as nossas mãos.
contra o ungido do Senhor. A gente tem que orar pela vida do irmão. É fácil? Não é fácil. Se eu vim dizer para você que é fácil, não é fácil. Primeiro que a gente não quer aceitar o fato daquela pessoa conhecer a palavra do Senhor e quer vir nos atacar, quer vir nos enganar, quer vir nos difamar, quer vir nos apedrejar. É fácil? Não é fácil, porque a gente também é feito de carne. É por isso que a gente tem que estar constante em oração, jejum, buscando a Deus. Mas que hoje você venha entender o que causou um dano na vida de Saul foi a desobediência. Que depois que ele começou a se desobedecer a Deus, a presença do Senhor saiu da vida de Saul e se apoderou dele um espírito ruim, um espírito maligno, um espírito mau, que começou a trazer perturbação sobre a vida dele, sobre a casa dele. O homem não tinha paz. Sabe onde é que ele tinha paz? Quando ele encontrou um servo do Senhor. A presença do Senhor era na vida de Davi. Você acha que era aquele som da harpa? Não era aquele som da harpa. Era porque Deus era na vida de Davi. Porque onde tem uma pessoa ungida por Deus, que a presença do Senhor está sobre a vida dele, você sente aquela paz. Você já pode ter analisado. Você pode até ver. Tem pessoas que chegam perto de você que você fica tontinho. Tem pessoas que chegam perto de você, você fica inquieto. Tem pessoas que chegam perto de você e você dá uma agonia, uma vontade de ir embora. Sabe por quê? Porque aquela pessoa está cheia. Agora tem pessoas que você está junto, que você sente aquela paz, aquela tranquilidade. Saul, entenda uma coisa para finalizar, meus irmãos. Saul se tornou rei e não passou pelo processo. Foi por isso que ele acabou se afastando da presença do Senhor. Porque quando a gente passa pelo processo, a gente vai valorizar aquilo que Deus colocar na nossa mão. Principalmente vai valorizar a Deus, a presença do Senhor na nossa vida. Vamos querer ser mais obediente ainda. Saul amou mais o trono do que a Deus. Davi amou mais a Deus do que o trono. Davi saiu do pasto e foi para o trono. O que eu quero dizer para você: podem lhe perseguir, podem te caluniar, podem falar mal de você, pode tramar contra a sua vida, podem mandar lhe perseguir, mas entenda uma coisa: a obra do Senhor na sua vida não vai parar. E Saul, capítulo 31, a partir vamos aqui a partir do versículo 3. E a peleja se agravou contra Saul. Os flecheiros alcançaram e muitos temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajé de arma: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este incircunciso me atravessar e escarnecer de mim. Porém, o seu pajé de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou sobre ela. E vendo, pois, seu pajé de arma, que Saul já era morto, também lançou-se sobre a sua espada e morreu com eles. Assim faleceu Saul e seus três filhos, e o seu pajé de arma. Também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Não morreu pelas mãos de Davi. Não morreu. E olha a diferença de Davi. Você acha que quando Davi soube que Saul tinha perecido, que Saul tinha sido morto, você acha que ele sorriu? Você acha que ele ficou alegre? Ele poderia ter ficado alegre. Oba, glória a Deus! O que me perseguia agora está morto, agora eu estou tranquilo, eu não preciso mais fugir, eu não preciso mais me esconder. Não,
Davi não agiu dessa forma. O que foi que Davi fez? Ficou triste, ficou ali cabisbaixo, porque Davi amava também Saul. Ele via Saul como um pai. Ele não se alegrou com a morte de Saul, mesmo Saul perseguindo ele. Ele não se alegrou. Hoje, muitos querem até ficar alegre. Querem até ficar, quando acontece alguma coisa com aquele que não começa a nos perseguir, fica até alegre, dá até glória a Deus. Mas Davi não se alegrou. Comece a partir de hoje a adorar mais a Deus e esquecer cadeira, esquecer trono, esquecer título, esquecer posição, porque Jesus está voltando e temos que buscar mais a sua presença na nossa vida, temos que buscar mais a sua essência, tem que buscar mais nas madrugadas, nas vigílias, fazer mais para Deus e perguntar: Pai, o que tu queres que eu faça hoje, Senhor? O que tu queres na minha vida? O que tu queres que eu faça? É para mim evangelizar, Pai? Eu vou evangelizar. É para mim pregar, Pai? Eu vou pregar. É para mim começar a orar pelos irmãos? Vou orar, Pai, mas seja comigo. Não permita, meus irmãos, o que eu quero dizer hoje para você. Não permita que ninguém enterre os talentos e os dons que Deus colocou sobre a sua vida. Comece a buscar o papai. Jesus está voltando. Jesus já está às portas. Os sinais já estão aí. Que hoje a gente venha descer mais na olaria do Senhor. Que a gente venha jejuar mais. Que a gente venha buscar mais o Pai. Precisamos renunciar às nossas próprias vontades para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vida. Precisamos deixar mais de viver uma agenda e viver mais para Deus. Perguntar do Senhor o que é que Ele quer que a gente faça. Qual é o nosso chamado. Porque não temos que deixar mais que a gente venha se tornar que nem Saul se tornou. Adorou. Amor, mais o trono, o poder, o reinado de que é a presença do Senhor. Mas uma coisa ele percebeu, que quando a presença do Senhor saiu da vida dele, entrou um espírito ruim na vida dele, ele não teve mais paz, aquele ouro, aquele tesouro, o poder não adiantou de nada. Porque é muito melhor a gente comer pão e água e ter aquela paz, a presença do Senhor na nossa vida. Ser feliz de que ter tudo nesse mundo e viver se encharcando de remédio para ter paz, para ter tranquilidade, para ter sossego. Mas hoje, peça para Deus. Comece a se examinar. Fala: Senhor, tira de mim, se eu ver algum irmão sendo levantado por ti, tira de mim essa inveja de Saul. Porque, meus irmãos, tem pessoas que vão dizer assim: não, eu não tenho. Tem pessoas que nem sabem que ela tem isso. Mas ela sabe que quando ela olha para o irmão, ela começa a sentir algo diferente. Ela começa a dizer assim: poxa, por que eu também não sou? Poxa, por que o irmão ali e eu não? Mas hoje, a mensagem do Senhor nos trouxe hoje que precisamos chegar mais para perto do Senhor. Precisamos deixar mais as coisas desse mundo e se voltar para Deus. Precisamos amar mais os nossos irmãos e não começar a perseguir. Porque por mais que a gente venha perseguir o irmão, Deus é na vida do irmão. Deus vai levantar o irmão. E a gente vai passar por luta, a gente vai passar por peia. Porque Deus nos levanta para a obra dele.
Tá, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, que Deus venha trazer saúde, dê uma semana abençoada, que Deus venha lhe livrar de toda a perseguição com a lança de Saul, que Deus venha te livrar de todo espírito ruim, que Deus venha ser na sua vida, e que a partir de hoje a gente venha se aproximar mais de Jesus, porque Jesus está voltando e temos que estar preparados. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus venha trazer vitória, saúde, paz, felicidade. Que Deus venha tocar na sua mente para tirar essa ansiedade. Arrancar esses pensamentos negativos. Arrancar esses pensamentos ao contrário. Esses pensamentos que eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Mas Deus é com você, lembre-se disso. Amém? Que Deus te venha te abençoar poderosamente.